Jana Machado, a audiência do Portal Desacato, do JDT Fica em Casa. Hoje é um dia muito especial. Disso vai falar, inclusive, depois a socióloga e doutora em geografia, Rita Coitinho. Hoje são 150 anos de Vladimir Ilyich Lenin. E como estes dois comentaristas não ocultam seus gostos, aqui estamos mais ou menos caracterizados para os 150 anos desta figura extraordinária da humanidade, do pensamento, da luta dos povos, das periferias, enfim. Vladimir Lenin, 150 anos. Bom dia, Elenira Vilela, como estás? Bom dia, Ralph Tipaldi. Bom dia, Jana Machado. Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do JTFT Fica em Casa. Então, nós estamos comemorando, né? 150 anos de nascimento desse que foi um dos maiores líderes da classe operária no mundo, se não o maior. Construiu certamente a maior revolução operária que tem lá, né? Depois, principalmente depois da saída dele, foi dando uma desvirtuada. Hoje em dia não temos mais União Soviética, o que faz muita falta nesse contexto, né? Tem um contrapeso aos superpoderes imperiais aí, mas estamos aí, continuando na luta todos os dias. Pois então, sendo 11 horas em ponto, a gente diz, como sempre, que o que vem depois não é problema nosso, não é culpa nossa. Eu tenho estado observando, e as reações também da audiência, há uma certa angústia, porque, de fato, quem está dando as ordens é o mercado, em Santa Catarina, em Florianópolis, a nível nacional, ele está dando as ordens. Pareceria que vai desaparecendo o Bolsonaro fora dos chiliques, que parecem roteirizados, né? Parecem organizados e muito bem organizados para distrair a atenção sobre a economia, sobre a pandemia particularmente, mas sobre a situação de destruição do país. E estamos todos refletindo e começamos cada dia mais, à medida que aumentam os dias de pandemia, de quarentena, e que vem aquele mormaço, ficar em casa já mais tempo, a gente estaria com vontade de sair, mas não deve, não pode, tá? Então, Elenira, o que está acontecendo? Qual é esse refluxo? O que está acontecendo com as entidades? O que se pode construir? O que estamos sentindo todos? Qual é a saída disto, que não é só a saída da pandemia, não é só o final da quarentena, senão a reconstrução do país? Elenira. Então, acho que primeiro eu preciso localizar, a gente tem falado aqui várias vezes que essa crise do capitalismo não é uma crise que foi criada pelo coronavírus, ela já vinha antes. E outra coisa importante é que quando a gente fala do domínio do mercado, da pressão dos lucros sobre as vidas, a gente não está falando da padaria do seu Manuel, do mercadinho da esquina, nós estamos falando de quem realmente comanda o mercado, né? Que acho que tem um símbolo realmente muito forte. A gente citou ontem na fala do Roberto Campos Neto de que poucas mortes serão ruins para a economia, né? Será um evento ruim para a economia. Então a gente precisa entender que eles não só estão admitindo, como eles estão contando com as mortes das pessoas, né? E isso não é nenhuma novidade, esse golpe. Na sexta-feira passada eu gravei um ao vivo no Facebook, que as pessoas gostam de chamar de live, mas eu acho que é ao vivo mesmo, que a gente estava descomemorando os 4 anos do golpe, e o título que eu botei foi: faz 4 anos que nós começamos a andar numa ponte para o futuro. E o futuro era esse futuro aqui, sem ou com pandemia. O Brasil já estava enterrado numa crise econômica muito forte, o mundo estava, né? A gente já tinha várias crises acontecendo. E isso não tem mudado. O que a esquerda tem de problema? Bom, primeiro foi, na minha leitura, uma derrota histórica, né? As derrotas que são que é um conjunto de fatos que compõem essa derrota histórica, na minha leitura, que é o golpe contra Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, são um conjunto de fatos, entre outros, vários, que consolida essa derrota histórica. A gente está num ponto em que a gente precisa reconstruir a nossa força, porque quando a gente chama esse negócio de luta de classes, a gente não está falando, a gente não chama nem de luta, nem de classes à toa, a gente está falando que é uma guerra de um certo tipo, que pode ser uma guerra armada, mas pode ser uma guerra via redes sociais. Aliás, ela, em geral, tem todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem ações do lado de lá e do lado de cá que acontecem nessa guerra.
tanto na vida real, numa greve, nas redes sociais, nos posicionamentos, nos parlamentos, e eventualmente, inclusive, armada mesmo, né? Base de tiro, enfim. A gente tem essa luta, e ela é de classe porque existe uma classe burguesa que está fortalecidíssima no mundo inteiro, se fortalecendo. Existem algumas pessoas se iludindo de que o fato da pandemia tem criado, recolocado a importância do Estado, da proteção social, mas isso é muito localizado. A média não tem sido esse o sentido. Mesmo em países como os Estados Unidos, que tomou algumas decisões que aparentemente são anti ou não ultraliberais, mas isso é superficial. Na essência, a gente tem um fortalecimento dessa direita do mercado. O Guedes ontem propôs aumentar as privatizações para custear as dívidas que nós estamos fazendo. Mas não é só isso. Não é só isso, Lenir. Porque na medida em que incrementa as privatizações, ou seja, a desaparição da soberania nacional, o roubo também dos ativos nacionais, além de que fazem tudo isso, nós temos uma classe, é verdade, nossa classe trabalhadora, muito mais esfacelada em capas também diversas. Nós não tínhamos que discutir 20 anos atrás, nós não tínhamos que discutir uberização. E como fazer entender ao camarada que tem um hot dog aqui na esquina, ou que trabalha de motoboy, ou sei lá, que faz algum tipo de empreendimento porque não restou outra, porque não tinha emprego, que ele pertence à classe trabalhadora, que ele deve se reunir enquanto tal com a classe trabalhadora, em qualquer desses modelos que você falou, para derrubar esta questão de morte, porque esta questão é de morte de várias formas, porque também não é um tipo de morte só. Não é só as 40 mortes que quase Santa Catarina tem já. Não é isso. É a morte do emprego, é a morte da educação, é a morte da saúde, é a morte do presente. Já não é mais como falávamos antigamente. Estão matando o futuro. Não, estão matando o presente, Helenira. Exatamente. E isso que você falou é o principal desafio que a gente tem. A gente, quando vai fazer luta de classes, a gente luta na medida da correlação de forças. E um dos problemas que a gente tem no nosso lado, né, da força, para usar aí os exemplos do Star Wars, né, no nosso lado da força, é exatamente as pessoas não se compreenderem com a classe. A formulação que o Marx dava é a história de passar de classe em si, onde você faz parte do grupo explorado, para a classe para si, onde você tem consciência disso e se organiza para derrotar quem te explora, né? E é isso que você falou, o dono da carrocinha de cachorro-quente, ele é empregado, ao fim e ao cabo, sei lá da Sadia, ou da empresa de quem ele compra a salsicha e o pão. Porque ele faz a distribuição agora, ele não explora ninguém, portanto, ele não acumula capital a partir da exploração. Sequer a gente quase não consegue fazer para microempresas, também não. Para MEI, certamente não. MEI é um cara que ele é um explorado por alguém que não admite ele como empregado, mas isso só significa que ele perde direitos. Então, nesse processo, eu acho que uma das coisas que a esquerda precisa fazer é localizar, compreender claramente e cientificamente, porque a gente, né, não é defensor do socialismo utópico, a gente é defensor do socialismo científico, compreender essa configuração concreta da classe trabalhadora nesse momento, que eu acho que o Ricardo Antunes tem feito bastante isso, o Márcio Postman tem feito, existem pessoas estudando essa configuração, porque a gente precisa organizar essa classe, que é o Uber, o terceirizado, o MEI, o microempresário, o informal que faz bico e não chega nem a ter um nome. Então, essas pessoas todas mesmo os desempregados, né, os aposentados, todas essas pessoas fazem parte da classe trabalhadora. E a gente precisa organizar essas pessoas, porque enquanto elas não se virem como classe para si, elas não vão lutar contra a exploração. Nesse momento, é preciso derrubar o projeto do golpe e a gente tem que fazer ações que são institucionais, mas que também são de mobilização, nesse momento, panelaços, comitês de solidariedade que politizem o debate, porque a solidariedade só é solidariedade mesmo se ela fizer a pessoa que está precisando da tua ajuda compreender por que ela precisa da tua ajuda, porque o correto seria que ela não precisasse da sua ajuda, que o sistema tivesse organizado para prover, na medida do trabalho, ela tivesse o provimento do que precisa.
Então, esse é o tipo de reflexão que eu acho que a esquerda... O Gebrim, ano passado, puxou, o Ricardo Gebrim, da Consulta Popular, puxou esse debate. É preciso a gente criar uma nova tática para a esquerda brasileira, e a gente vai ter que criar essa nova tática enquanto a gente resiste, enquanto enfrenta e precisa derrubar o governo Bolsonaro, mas não como o Bolsonaro, como figura, né? Mas como esse projeto, que é o projeto do golpe. Na verdade, Bolsonaro nada mais que a externalização, a cara visível, feia, por certo, do ponto de vista da agressividade, da forma de se comunicar, do mercado. O mercado nunca foi tão explícito, inclusive não só através da figura de Bolsonaro, sino de Rodrigo Maia, que inclusive tem dificuldades enormes, porque tem alguns deputados, obviamente, querendo extrair pelo menos um empréstimo das grandes empresas para ajudar na pandemia, e nem isso Rodrigo Maia quer, porque, em definitiva, ele também é um office boy, um empregado, como Bolsonaro, das grandes empresas. Elenir, amanhã continuamos discutindo isso, acho que a gente, já chegados a estes 35, 40 dias de pandemia, precisa começar a refletir sobre a unidade das pessoas, de mulheres e homens brasileiros, atrás da recuperação do que lhes é de direito, que é a democracia, que é o poder de decisão, menos que seja participativo, porque nem esse hoje em dia se tem, que tinha sido um moderado avanço social e político, nem esse mais se tem, sobre um presidente que diz alegremente que ele não vai negociar. Na verdade, eu ia escrever isso para ele, porque o mercado, Elenira, não vai negociar. É isso, nos encontramos amanhã. O velho Lenin nos lembra, né, que apesar da democracia burguesa ser muito limitada, ela é o melhor campo de luta para fazer a construção da revolução. Então, infelizmente, nesse momento de recuo, é nesse espaço que nós estamos se consolidando, e lutar na democracia burguesa ou em defesa dela não significa só disputar a eleição, mas enfim, é isso. Vamos continuando a batalha aí, nos organizando, resistindo e tentando avançar e compreendendo a situação, né? A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, então, Elenira. E, por favor, não se deixe dominar ninguém aí pelas ideias de ir para a rua, de ir para o shopping, de ir para lugar nenhum. Fique em casa, invente coisas, distraia-se, seja criativa, escreva, leia, escute música, caminhe, grite. Vai na sacada e grite todas as noites. Beijo, Elenira. Beijo, Raul. Beijo, audiência. Jana.